aquele pensamento que às vezes até eu disse, olha, seus problemas você deixa em casa. Então vamos focar no seu dia de trabalho. Não é assim que acontece. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Contar, que tem aqui trazido a melhor informação para você. Você que é profissional liberal, contador, empresário, você que nos acompanha aqui no nosso canal. Aliás, se você está nos assistindo e ainda não faz parte da nossa comunidade, vamos lá, curte aqui o canal, compartilha, manda essa mensagem para seus amigos, para as pessoas que você conhece, porque o Pode Contar, ele também conta histórias. Várias histórias já foram contadas aqui. Ele traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de coragem e de otimismo a você que ainda quer tomar uma decisão de empreender, que quer tomar uma decisão de mudar de vida, de aumentar de nível, porque aqui também a gente trata das competências emocionais, espirituais. E no dia de hoje eu estou recebendo uma grande amiga, empresária, uma das mulheres mais competentes que já conheci na liderança, é uma empreendedora social e uma pessoa com quem eu tenho certeza absoluta de que nós vamos poder aprender muito neste Pode Contar de hoje. Recebo aqui com muita alegria a doutora Cláudia Claudino, a quem eu já quero passar aqui para ela dar as boas-vindas e fazer uma apresentação mais detalhada dela, da sua história, desse primeiro momento, saudando cada um, doutora Cláudia, cada uma dos nossos seguidores aqui do nosso canal. Seja muito bem-vinda. Olá a todos. Eu quero inicialmente falar um pouco de mim, me apresentando. Aqueles que não podem nos ver, dizer que eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos e mechas loiras. Tenho olhos castanhos, uso óculos e a minha cor é parda e estou vestida hoje com roupas pretas e um blazer bege. Estamos aqui num ambiente muito bonito, aconchegante, que temos uma prateleira com muitos livros, um TV, onde, neste momento, nós iremos compartilhar um pouco a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando e agradecer, Joaquim, meu amigo, de estar aqui podendo contar um pouco da minha vida. Muito bem, doutora Cláudia. Olha, eu tive a honra de poder partilhar alguns momentos. A nossa amizade vem dos nossos pais, né? Nossos pais eram amigos, se conviviam e, por graça do destino, eu, como ser obediente, segui a orientação do meu pai, que era sempre, olha, cultive as boas amizades, sobretudo as que seu pai vai deixar de herança. E isso, há mais de 2 décadas atrás, há quase 3 décadas atrás, eu tive a oportunidade de me aproximar, de conhecer um pouco mais o Grupo Claudino. Eu digo sempre que o seu João Claudino, que é o pai da doutora Cláudia, ele foi mentor para muitas pessoas, algumas eles nem soube que era um mentor, mas simplesmente pela forma como ele se posicionava, pela grandeza com que ele adotou o estado do Piauí para gerar emprego, gerar renda e criar a condição de movimentar a economia daquele estado com empresas. E eu tive a oportunidade de poder trabalhar com o Grupo Claudino, trabalhar com a doutora Cláudia Claudino e perceber a liderança feminina que ela sempre teve no grupo. E, doutora Cláudia, a minha primeira aqui provocação vai para o cenário atual que a gente vive, né? Ano passado, a FIA Business School lançou uma pesquisa sobre liderança feminina.
e 36% dos cargos de CEO, 36% dos cargos de executivos eram ocupados por mulheres no cenário brasileiro. Chamou a atenção que, ainda que a gente tenha percebido este aumento, ele foi 5% menor do que o ano anterior, de 2022. E a senhora que vem que está em um grupo à frente de um grupo que tem a quantidade grande de lojas de departamento em todo o Brasil, que vem de uma estrutura, eu diria, onde a liderança predominantemente é masculina e deve ter enfrentado inúmeros desafios por ser mulher, por liderar empresas. E nós gostaríamos aqui de compartilhar que desafios a senhora adotou, assumiu, e como superá-los lhe transformou na mulher que é. Muito bem, Joaquim. Eu gosto sempre de começar falando das duas famílias, a família da minha mãe, a família do meu pai, e para mostrar que a liderança feminina, o empreendedorismo feminino começa na própria família. Porque a minha avó paterna e meu avô, eles tiveram 16 filhos. Imagine, anos 30, criarem 16 filhos. Realmente, tem que ser muito líder, muito empreendedor para lidar com tudo isso. A família da minha mãe, minha avó, a Laíde, meu avô Vicente, eles tiveram já 10 filhos. Mas todas as duas avós, exemplos para mim, foram exemplos de liderança. Elas lideraram bem e conduziram muito bem a formação das suas famílias, dos seus filhos. E aí, eu nasci no interior da Paraíba, meu pai, quando casou com minha mãe, meu pai do interior do Rio Grande do Norte, minha mãe do interior do Ceará, se conheceram, casaram e iniciaram a residência lá em Cajazeiras, interior da Paraíba. Mas logo com os negócios do meu pai e do meu tio prosperando, e eles começaram no interior do Maranhão, na cidade de Bacabal, em 1958. Então, houve a necessidade de levar a família mais para perto. E meu pai escolheu a cidade de Teresina, capital do Piauí. E Teresina é a nossa, eu digo que é a minha segunda casa de nascimento. E lá em Teresina, criei raízes, tive meus 3 filhos, então a família crescendo. E os desafios que eu tive, eu digo o seguinte, eu nunca olhei muito para os empecilhos, para qualquer tipo de preconceito, porque eu sempre me determinei a fazer. Minha formação é em Economia e Direito, onde eu tive a grande alegria de ter o seu pai como um dos meus professores, né, no meu curso de Direito. Mas logo cedo eu comecei a trabalhar nas empresas da família. E meu pai sempre ali, o meu exemplo do dia a dia, mas a minha mãe exercendo a sua liderança, porque a minha mãe, ela abraçou a construção da família e para que meu pai pudesse, como ela mesma dizia, João não pode ter preocupação para que ele possa conduzir bem os negócios. Mas ela explicava por quê. Porque muitas famílias dependiam dos negócios, das empresas. Então, minha mãe, ela sempre despertou esse olhar para o outro. Então, eu tive no meu pai, na minha mãe, os meus exemplos do dia a dia, mas eu via o quão era difícil, enquanto mulher, ir conquistando. Então, eu entendia naquela época que eu precisava fazer muito mais do que, vamos supor, um homem para que eu fosse vista. E realmente, até dentro das empresas, dentro das lojas,
o número de mulheres que ocupavam, bom, primeiro que trabalhavam e depois que ocupavam alguns cargos de liderança era muito pequeno. Mas as coisas foram mudando. Talvez até pela minha permanência na empresa, pelo meu trabalho que eu vinha desenvolvendo, esse cenário foi mudando. E hoje, o número de mulheres que ocupam cargos de liderança dentro da empresa cresceu muito. Também o número de mulheres que fazem parte do quadro de colaboradores. Eu acho que hoje chega perto dos 40%. E, como eu disse, eu não me assustava com nenhum desafio, com nada que viesse ser um empecilho para o meu crescimento profissional. Nisso, eu também, nessa época, eu já tinha meus 3 filhos, fazia os 2 cursos, então foi sempre uma jornada muito cheia de atribuições. E eu digo que uma das coisas que pesam até nas decisões, principalmente hoje, para que a mulher aceite algum cargo de liderança, é exatamente, eu não digo dupla jornada, mas tripla jornada, porque a mulher, ela mesmo trabalhando, tendo a sua atividade fora de casa, mas tem as atividades do lar, de filhos, de marido, enfim, que isso só vai somando. Então, eu reafirmo de que eu sempre procurei não olhar para nenhum empecilho, não olhar para nenhum não que eu pudesse encontrar. E eu sempre fui fazendo. E foi essa forma que eu fui conquistando. Muito bom. E isso aqui fica uma reflexão para a você, jovem mulher, que está decidida a entrar no mercado de trabalho, né? Ainda mais no momento atual de que nós estamos vivendo, que além das competências técnicas, das habilidades interpessoais, a tecnologia, os atributos que a mulher já leva em sua naturalidade pelo ser humano que é, isso, o que antes era um olhar de impossibilidade ou até de discriminação, hoje não. Hoje são atributos necessários e fortes para um posicionamento. Aliás, quando a doutora Cláudia traz aqui que 40% hoje do time de funcionários já é ocupado por mulheres, significa dizer de que o espaço de ocupação da mulher está não só crescente, como necessário. As empresas, eu vou dar o meu testemunho. No meu escritório home office, a minha preferência é trabalhar com as mulheres. E isso porque, pelas essas competências, atributos exclusivos de que a mulher traz, com muito mais capacidade organizacional, pensamento crítico e naturalmente, é importante dizer que o posicionamento pessoal em relação ao caráter, ao perfil, empreendedor, a disposição de inovar, de saber lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, são reflexões importantes. Doutora Cláudia, eu quero crer também que esse olhar, e aí falando até um pouco da sua experiência com o Grupo Claudino, esse olhar em que a mulher passou a ter cada vez mais espaço dentro da empresa, ou em cargo de liderança, vem dessa formação de origem, como a senhora colocou. Eu falei aqui do seu João Claudino, mas é engraçado porque a porta de entrada da nossa amizade foi Dona Socorro. Dona Socorro, que era amiga de infância de meu pai, lá no Crato. Exatamente. Lá no Crato, né, estudaram na mesma geração, e Dona Socorro era um ser diferenciado, que precisava
ser estudado pela mente humana, pela capacidade de agregar, pela capacidade de liderar a família, né? Então, sem falar de ser uma pessoa de Deus, temente a Deus e de uma obra social que é de uma generosidade tão grande de que ainda haverá de ter gerações que vão descobrir os reflexos da obra social de Dona Socorro. E esse espírito, eu quero crer, que é o espírito que foi adquirido na família e que foi propagado nos negócios. Eu sei que a senhora que lidera o programa de liderança, de formação de líderes. Aliás, a senhora construiu do zero um programa, que é o PDL, né, o Programa de Desenvolvimento de Líderes, que já passaram milhares de pessoas nesse programa e que, naturalmente, implanta uma cultura organizacional, implanta um novo olhar sobre a liderança, e não só feminina, mas liderança pessoal. E hoje as pesquisas mostram de que o principal problema que os empresários enfrentam são os recursos humanos, são pessoas, pelas diversas questões, né? Podem ser as questões derivadas de capacidade de venda, de relacionamento interpessoal, de lidar com o processo, com a cultura, de enfrentar vamos dizer, a doença da humanidade hoje, que são as doenças emocionais, os complexos, os traumas, etc. Conta pra gente a nossa experiência do PDL, porque o PDL é um programa que já se tornou, inclusive, conhecido nacionalmente. Eu já vi várias entrevistas suas em nível nacional e despertando o interesse em outras empresas. Então, fala um pouquinho pra gente desse programa, mas também como ele impactou nessa nova ordem que o Grupo Claudino vive hoje, de ter um olhar voltado para as pessoas. Vejam aqui, o PDL, na realidade, ele nasceu em 2006, sendo que naquela época o meu olhar para ele era exatamente nas habilidades técnicas que eu achava que precisava desenvolver nos colaboradores. Sendo que, com o passar dos anos, o meu olhar, por vários motivos, foi sendo transformado. Muitas situações na minha vida aconteceram. E o meu olhar para o colaborador, para as necessidades, foi se transformando. Então, em 2018, eu reformulei toda a programação do PDL, com base em estudos que, naquela época, eu me aprofundei, felicidade, psicologia positiva, cursos que eu iniciei também nessa área. Então, eu vi que precisava uma mudança nesse programa. Por quê? Porque eu entendi que o colaborador profissional e a sua vida pessoal, elas são únicas, não dá para se separar. Aquele pensamento que, às vezes, até eu disse, olha, seus problemas você deixa em casa. Então, vamos focar no seu dia de trabalho. Não é assim que acontece. Eu entendi que não é dessa forma. Então, nessa reformulação do PDL, eu passei a iniciar com o despertar do autoconhecimento. Porque eu vi que o quanto a gente se conhece, né? Às vezes, a gente vive anos e anos e anos e depois de muito tempo é que você se descobre, que você vai conhecer realmente quem verdadeiramente é. Então, eu imaginei, eu acho que para a gente poder liderar um time, a gente precisa primeiro aprender a nossa autoliderança. Então, eu implementei temas como autoconhecimento, crenças limitantes, empatia, ética. No nosso PDL são vários os temas, temos até curso de etiqueta, de comportamento social,
marketing, enfim, são temas que vão sendo construídos no dia a dia por eles. E quando chega a tratarmos da liderança em si, propriamente dita, já houve toda uma construção, já houve todo um entendimento. E esse programa, ele acontece em 480 horas, né? 480 horas. Não é um programa que acontece no final de semana, não. É uma imersão, realmente, onde nós selecionamos colaboradores entre todas as lojas do Armazém Paraíba, que existem em todo o Piauí, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Tocantins. E esses colaboradores são selecionados, feitos testes para ver exatamente o seu nível de liderança. E eles vêm para Teresina, ficam todo esse tempo em Teresina, numa imersão, para que todo esse programa, todo esse aprendizado, ele aconteça e que esses colaboradores, que já podem estar ocupando algum cargo de chefia nas lojas ou não, eles desenvolvam melhor a sua liderança. E assim nós possamos ter uma liderança humanizada. Por quê? Porque a nossa natureza é o quê? Seres humanos. Então, nós precisamos exatamente, e eu acredito que não só é possível, mas que é o que realmente hoje a gente precisa exercer, que é uma liderança olhando para o próximo. Então, doutora Cláudia, naturalmente que a empresa faz um investimento nesse programa, né? 480 horas é mais do que são 60 dias, se a gente traduzir. Né? Exatamente. Um curso estrito sensu. Uhum. E o foco não está na empresa, né? Porque, assim, você está formando um ser humano. Então, você está preparando, você não tem a garantia que aquela pessoa treinada vai continuar na empresa, apesar de que deve ter uma estratégia para poder otimizar ainda mais os aprendizados. Mas é um programa que forma a pessoa para a vida. Para a vida. E assim, Joaquim, todos os colaboradores que vão, sempre no primeiro dia de encontro, eu digo que ali eles não assinaram nenhum contrato, nenhum compromisso. O compromisso maior é com eles mesmos. Por quê? Porque a mudança só acontece se a gente permitir. Então, tudo que eles vão vivenciar lá precisa da permissão deles, precisa que eles queiram realmente. Então, esse é o ponto de partida, é dizer o sim para a mudança que é necessário que aconteça. E eu acredito o fato de não ter essa obrigatoriedade, eu tenho que permanecer na empresa depois de todo esse investimento que você está falando, é porque eu acredito que se de alguma forma eles permanecendo ou não, eu acho que depois do PDL eles se tornaram seres humanos melhores. E o mundo, de alguma forma, vão receber pessoas melhores e vão reverberar para que alguma mudança no mundo, mudanças que estão sendo vistas e necessárias, isso aconteça. Então, a turma sempre acontece em torno de 25 a 30 colaboradores. Então, eu acredito que essas pessoas estão retornando para os seus lares, para o convívio da sua família, dos amigos, da empresa, melhores. Então, essa já é, para mim, o maior benefício do PDL. Claro que eles desejando continuar na empresa, eu sei que ali nós teremos uma liderança mais justa, ética, empática, de compaixão também e de amor ao próximo. Muito bom. Olha, doutora Cláudia, eu tenho acompanhado um pouco a sua evolução espiritual
E eu tenho certeza que nessa reformulação de 2018, alguns ingredientes tenham surgido aí. E eu quero aqui já deixar um convite para, no outra oportunidade, a senhora retornar aqui, para a gente conversar só sobre os impactos desta evolução espiritual, da busca da felicidade, que é um tema que a senhora também tem se dedicado, e que eu tenho convicção de que impacta quando a gente coloca que a gente está trabalhando em projetos para deixar pessoas melhores. Nós estamos muito além do eu, né? Exatamente. Porque não é para nós, né? Não. Para eles e para as famílias deles, né? Então, eu quero aqui já deixar um convite aqui em público, tá? Para que a senhora possa retornar numa outra oportunidade. Ainda não estamos encerrando, não. Estamos aqui na metade ainda. Mas eu queria aqui só deixar consignado esse convite, viu? Tá ótimo. Para uma outra oportunidade. Olha, a senhora coloca aí no final, e eu visualizo, inclusive, que pessoas melhores, pessoas mais preparadas para os desafios, para as adversidades da vida, são pessoas que saem melhores do que entram. E a senhora usou 2 termos. São pessoas que vivem mais o amor e a compaixão. E como empresários, e aí é muito importante você, empresário que está nos assistindo, como empresário nós temos responsabilidade social com o meio ambiente que nós estamos inseridos, com a cidade que as nossas empresas estão estabelecidas, com as famílias que dependem do nosso ecossistema, e lembrando que cada uma dessas pessoas é pai, é mãe, tem filhos e tem a sua vida individual, de foro íntimo, familiar, para cuidar também. Então, as pessoas passam a ter mais amor e mais compaixão, elas vão cuidar melhor disto. Mas a empresa, ela assume essas responsabilidades sociais. E eu sei também que a senhora lidera alguns projetos sociais. Criou o Ciranda do Bem. Hoje atua em entidades que sensibilizam e que auxiliam mulheres no combate ao câncer. A síndrome de Down, que entrou como um tema muito caro para a senhora, como o autismo é para mim. E, naturalmente, quando a gente consegue nos encontrar empresarialmente dentro de um processo que nos dá a condição de começar a servir o próximo e desenvolver movimentos sociais que passa, aí sim, a transcender as nossas necessidades, a gente parece que completa esse ciclo, né? Onde prepara pessoas para amar as outras pessoas, que é ensinamento bíblico. A gente prepara pessoas a ter compaixão de outras pessoas, que também é princípio milenar. E aí a gente passa a ter uma instituição, que é uma PJ, cuidando do meio ambiente e podendo contribuir com movimentos que diminuem dores. Eu queria entender um pouco da senhora 2 relações. Primeiro, a senhora contar um pouquinho dessa sua experiência de empreendedora social. E se esse viés do empreendedorismo social, liderado por uma mulher, repercute no empoderamento feminino na sociedade, na empresa. Conversar um pouco sobre isso aqui para a gente colher aqui da sua experiência. Bem, aí tem uma historinha, né, Joaquim? Eu falei da minha mãe, do meu pai, exemplos. Minha mãe tinha uma forma bem dela de ajudar as pessoas, que era aquela forma bem caladinha, sabe? Tanto que depois do falecimento dela, em 2011, ainda hoje eu encontro pessoas que relatam como a Dona Socorro me ajudou. E muitos dos relatos, Joaquim, no momento que eu mais precisava, ela me ouviu.
No momento que eu não estava bem, ela esteve comigo, né? Mas de outras formas também. Eu iniciei o meu negócio porque Dona Socorro me ajudou nisso e tal. Então, são muitos relatos. Meu pai também, ele tinha um olhar sempre para esse empreendedorismo social através da capacitação. Então, ele tem muitos projetos que ainda hoje seguem, que foram idealizados por eles. Mas eu tive muitas, você falando aí, eu me lembrando, Joaquim, quando nós nos aproximamos realmente, foi no momento que eu estava responsável pela campanha do João Vicente, meu irmão, senador, pelo estado do Piauí, que foi em 2006, e naquela oportunidade, bom, primeiro, que ninguém acreditava que desse certo, porque, primeiro, uma mulher responsável pela campanha dele em Teresina e empresário. Eu disse, não vai dar certo. Empresário envolvido com político, um sistema que não... Mas deu certo, né? E naquele momento foi quando nós nos aproximamos mais ainda. Mas estar naquele momento responsável pela campanha dele em Teresina me abriu muitas oportunidades, que foi conhecer Teresina. Então, assim, e nesse conhecer Teresina, eu fui vendo as carências, as necessidades, e onde, independente daquele momento, eu poderia estar atuando, levando o meu conhecimento, levando a minha assistência social para essas comunidades. E aí, onde o Ciranda do Bem atuou em muitas comunidades de Teresina. Hoje são comunidades, são bairros que já estão bem estruturados, mas naquela época nós fazíamos uma manhã de cidadania, e o Ciranda, formado pelos colaboradores das empresas do grupo, então nós levávamos toda essa estrutura a essas comunidades, e lá vários serviços eram ofertados, serviços médicos, de orientação jurídica, de recreação, enfim, foram muitas comunidades agraciadas por esse trabalho do Ciranda. Ciranda também desenvolve trabalhos internos junto aos nossos colaboradores. E o olhar social, o olhar para o outro, foi me despertando cada vez mais. E, mais uma vez, o ano de 2018, 2019, início da pandemia, ele surgiu com um pedido de uma amiga hoje, para que eu pudesse estar mais presente em instituições de Teresina ou do estado do Piauí, através de uma lei estadual que possibilita que as empresas patrocinem projetos dessas instituições, onde esse patrocínio é deduzido no pagamento do ICMS. Então, enfim, eu disse a ela, só tem uma condição de eu estar mais presentes, é conhecer a instituição que nós vamos aprovar o projeto. Então, aí eu comecei toda a minha, eu digo, andança, indo em cada instituição, conhecendo. E cada vez que eu ia, eu tinha ideias de como ajudar mais e mais aquela instituição, independente da aprovação daquele projeto. Então, eu fui me tornando parte, né, aquele sentimento de pertencimento em relação a essas instituições foram crescendo. E hoje eu digo que eu tenho uma relação muito próxima com muitas instituições, não só em Teresina, mas no estado do Piauí. E aí, Deus, que sempre cuida de todos os detalhes na nossa vida, em 2021, Ele nos deu um presente, né? Que é o Gabriel, meu primeiro neto, primeiro filho da minha filha Daniele, meu genro Jorge Filho. E o Gabriel, para nossa surpresa porque não sabíamos antecipadamente, quando ele nasceu, ele veio com síndrome de Down, né?
E ali, naquele momento, o que talvez poderia ser um choque, não, nós abraçamos e entendemos que ali foi uma mensagem de Deus para as nossas vidas, tá? E o Gabriel é uma bênção, Com tá? certeza. Todo dia ele me ensina. E se você me perguntar o que ele mais me ensina, é exatamente o amor, a compaixão, é o carinho, enfim. Todo dia ele tem algo a me ensinar. E aí, com o Gabriel, um dia eu cheguei para a Daniela, minha filha, imagine o Gabriel, graças a Deus, ele tem condições de ter acesso a todas as terapias, aos estímulos, os incentivos precocemente, que é importante para o desenvolvimento dele. E quantas crianças não possuem? Verdade. Né? Então, dessa forma, eu passei a me aproximar das APAES e de outras instituições que trabalham com síndrome de Down, acompanhando e estudando a síndrome de Down, acompanhando instituições até fora de Teresina, que já tem um trabalho, como é o Instituto Mano Down, lá em Belo Horizonte, e participando de congresso de síndrome de Down, como eu participei esse ano, enfim. E aí iniciamos todo esse trabalho e criamos o Conexão de Afeto, que é um movimento. Muito. E através desse movimento, nós fizemos um primeiro evento esse ano, que foi um encontro social lá em Teresina, com uma feijoada, uma palestra, do Dudu do Cavaco e o Léo, que é o irmão dele, exatamente do Instituto Mano Down, de Belo Horizonte. E eles estiveram conosco e toda a renda foi destinada à Pai de Teresina para a construção de uma sala de terapia sensorial, que, inclusive, vai beneficiar principalmente aqueles que têm o espectro autista, né? E todos os assistidos da Pai de Teresina. Então, esse trabalho do empreendedorismo social é uma coisa que não me cansa e cada dia eu busco de que forma eu posso ajudar. Muito bom, e eu acho que essa experiência, esse exemplo que a doutora Cláudia traz aqui, é o exemplo que todos nós, empresários, temos que seguir, né? Nas escrituras diz, se você não faz no pouco, no muito não fará. Então, não tem essa, porque, não, mas eu estou começando ainda, eu não tenho. Quando eu tiver, isso tem que realmente sair da mentalidade do cidadão, da mentalidade dos empresários, porque nós temos que fazer com o que podemos, até alcançarmos condições de, no muito, também fazer muito, né? Então, eu quero primeiro parabenizar a doutora Cláudia, o trabalho, e como a senhora colocou aqui, né, quer dizer, como Deus ele vai preparando as pessoas, né? Então, o que acontece hoje com a sua doação social, quer dizer, vem lá do berço, vem de Dona Socorro, que já orientava, que já fazia de forma silenciosa, com todo, como eu disse aqui na minha fala, ainda haverá gerações que vão repercutir ainda muito o que Dona Socorro fazia. E a senhora tocou num ponto aqui que não estava no script, mas eu vou relembrar, né? Que é o fato de, em 2006, a senhora liderar uma vitoriosa campanha política, né? Eu me lembro que seu João sempre era muito contra de qualquer que seja o filho adentrar a política. E talvez tivesse suas razões pessoais, mas a senhora destaca que foi por causa de ter entrado na política que aquele seu espírito social se aflorou, porque a senhora passou a visitar comunidades, começou a sentir mais dores, a ter mais compaixão e dali até aflorar ainda mais, potencializar os projetos sociais, talvez até com muito mais intencionalidade, né? Por estar ali mais próximo, por ter tido a oportunidade de conhecer.
E naquele momento, a campanha vitoriosa, aliás, eu quero aqui, faço isso já de forma, sempre que tem oportunidade, mas honrar, né? Honrar, porque naquela época foi eleito o João Vicente Claudino, senador da República, e o senador João Vicente foi uma das pessoas com quem me abriu muitas oportunidades, né? E dentre elas, aquela época eu estava adentrando ao Conselho Federal de Contabilidade e ele abriu as portas do Senado à contabilidade brasileira. E eu tive a oportunidade de, depois de 1946, fazer uma sessão solene, porque a última sessão solene que tinha tido a contabilidade brasileira foi com o senador João Lira, em 46. Né? Então, 2006, nós conseguimos fazer uma nova sessão solene, e ali o senador João Vicente abriu as portas para um diálogo institucional da contabilidade brasileira, e eu sempre que tenho tido a oportunidade na classe contábil, que hoje estou tendo a oportunidade de servir como vice-presidente, eu sempre honro o senador João Vicente Claudino, que teve uma campanha vitoriosa porque uma mulher estava à frente, abraçou, eu me lembro, assim, com muito entusiasmo. Aliás, eu tive grandes aprendizados sobre a liderança da doutora Cláudia. Mas, doutora Cláudia, depois daquela sua aparição na política, né, porque os projetos sociais sempre foram feitos, né, mas quando você dá a cara, então você passa a ser reconhecida como uma pessoa que também pode colaborar na política, né? E de lá para cá, toda e qualquer eleição que tem, para prefeito de Teresina, para governador, o nome da doutora Cláudia está ali circulando nos bastidores, doutora Cláudia. Vamos lembrar da Cláudia, vamos lembrar porque ela tem um trabalho social, ela é uma empreendedora e tal. Já caminhando aqui para a minha penúltima provocação, que é sobre missão e propósito. Como é que a senhora define a sua missão e o seu propósito de vida, considerando que tem aí a parte empresarial, tem a parte social, tem a parte política, que vira e mexe lhe provocam, e tem a parte da maior essência, que é a da mulher, mãe, avó, amiga, companheira, conselheira. Como é que a senhora define hoje aí sua missão e propósito, incluindo essas variáveis todas? Joaquim, tem uma frase do Gandhi que diz o seguinte, que se você quer se encontrar, se perca servindo, tá? Então, eu encontrei o meu propósito no servir. No servir. Servir de diversas formas. Tem uma frase de Sócrates que diz que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. A partir do momento que eu coloco todo o meu conhecimento para aqueles, por exemplo, que estão no PDL, eu estou servindo porque eu estou compartilhando tudo aquilo que eu aprendi. E eu entendi que cada vez que eu sirvo, eu cresço como ser humano. E aí foram muitos os aprendizados a partir desse despertar, né? A partir do momento que eu entendi o meu propósito, aquilo que me move, aquilo que me dá alegria, aquilo que, quando eu acordo, eu encontro o sentido da vida, que é no servir de uma forma bem ampla mesmo. Tá? Então, eu me encontrei. Tá? Eu me encontrei. E hoje eu entrego a Deus, sempre entreguei, mas hoje mais ainda, a condução da minha vida. E eu sei que a minha missão é a realização dos planos dele. Porque a gente pode fazer os nossos planos, mas tem que combinar com ele. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Então, eu disse, olha, eu desejo isso. Se for para o meu bem, se fizer parte dos seus planos, que se realize e me dê as condições. Conte comigo, né? Então, cada obra que hoje eu realizo, eu digo que não é a minha obra.
É Deus, eu estou sendo usada por Deus para a realização da obra dele. Se é uma obra do bem, é obra de Deus. Então, é assim que hoje eu vivo. E incrível que eu, durante muitos e muitos anos na minha vida, até esse meu despertar, eu vivia no piloto automático. Vivia no piloto automático porque eu achava que, primeiro, que eu não me permitia errar, eu tinha que ser a perfeita, tudo tinha que sair em ordem. Então, da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, era correndo para cá, correndo para lá, para tudo acontecer e acontecer da melhor forma possível. Mas, a partir do momento dessa minha virada de chave, que eu chamo, eu vi que a vida não era isso. Foi quando eu encontrei o meu propósito. Foi quando eu me conheci. Teve o autoconhecimento meu e aí tudo mudou na minha vida. Hoje, tudo acontece sem correria, sem estar no piloto automático. Aquilo que é possível estar no meu controle, eu controlo. Aquilo que eu sei que não faz parte do meu controle, que não é, eu entrego a Deus e deixo que Ele me conduza. Perfeito. Tá? E talvez hoje eu passe até mais tempo com a minha família do que antes. Né? Hoje eu já estou na fase dos netos, então sempre quero estar com eles. E dá tudo certo, Joaquim. A gente entregando a Deus, Ele cuida dos detalhes. Ele já viu o nosso futuro, Tudo. né? Então ele controla os nossos destinos também, né? Exato. Muito bem, doutora Cláudia. Olha, muito emocionante essa parte da sua intimidade que a senhora coloca aqui com a experiência de vida, né? Quer dizer, com a dor a senhora entendeu o caminho simples de evoluir, servindo, né? Agora eu queria aqui, doutora Cláudia, chegando sim para o final desse nosso episódio, que a senhora trouxesse um conselho para as mulheres líderes, as mulheres que querem se empoderar, as mulheres que querem liderar equipes, liderar mercados, liderar empresas, liderar famílias. Por toda essa sua história de vida, mas, sobretudo, pela vivência de seu propósito atual, quais são os conselhos que a senhora traz para o nosso público aqui, para as mulheres promotoras da nossa paz e da nossa prosperidade? Porque está escrito na Bíblia de que as palavras sábias vêm da mulher. E você falando aí, Joaquim, tem também na Bíblia, se a gente quer chegar ao filho, o caminho é pela mãe, né? Então, a Bíblia mostra muito a força da mulher, né? Em várias partes, mostra a presença de Maria e de outras mulheres da Bíblia, mostrando exatamente o quanto a mulher tem a força. E hoje, com toda a minha experiência, com tudo que eu já vivi, bom, primeiro uma palavra que meu pai sempre dizia, que a gente tem que fazer o que gosta, né? Então, a gente tem que escolher fazer aquilo que a gente gosta, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, sai bem feito. Fazer o que você não gosta não vai sair bem feito, você não vai ser feliz naquilo que está fazendo. Então, é escolher fazer aquilo que gosta, identificar suas habilidades naquilo que você faz melhor e bem feito a cada dia. E não se preocupar muito com os nãos que a vida pode lhe dar. Porque se a gente escuta muito, aí a gente cai naquela de autossabotagem, né, do sabotador dizer que você não consegue. Todos nós temos a capacidade. O importante é exatamente descobrir
o que é que eu faço bem? O que é que eu faço da melhor forma, né? Sempre procurar desenvolver a inteligência emocional, que essa é que nos guia, tá? Porque ela que vai exatamente nos levar às melhores decisões. As habilidades técnicas são importantes, que hoje são chamadas de hard skills, né? Mas as soft skills são muito mais importantes para as nossas decisões. E lembre que o mais importante é você ser feliz. E, aliás, esse vai ser o tema já do nosso próximo episódio, que a doutora Cláudia vai voltar aqui. Doutora Cláudia, muito obrigado. É uma honra mesmo recebê-la aqui no nosso Pode Contar. É um podcast que tem a missão de inspirar pessoas. O que nós queremos aqui é compartilhar. E por isso a gente se dedica de estar com um tempo aqui para construir essa mensagem. Nós tivemos aqui alguns pontos, fazendo um resumo, muito importantes. Falamos aqui de família e falamos, inclusive, do papel da paternidade, do papel da maternidade, na progressão, na formação do cidadão, até nos destinos em que ele vai ter. Neste caso aqui, os destinos empresariais. Falamos do olhar humano que é preciso se ter para os colaboradores, para desenvolver o amor e a compaixão, no sentido de fortalecer o ser humano, da permissibilidade para o autoconhecimento. Só uma forma de evolução é através do autoconhecimento. O papel fundamental de olhar para o próximo através do social, sem deixar para o amanhã, mas fazendo o que pode ser feito no presente, com a certeza de que vidas podem ser impactadas diante das sementes que estarão sendo plantadas. Falamos de propósito e de servir. Falamos aqui na mensagem que a doutora Cláudia deixa para você fazer o que gosta, identificar as habilidades e não aceitar os nãos da vida. Dicas riquíssimas, conselhos importantíssimos que poderá indiscutivelmente mudar os seus destinos e poderá indiscutivelmente fazer com que você evolua, prospere, se encontre, se reencontre, melhore enquanto família, melhore enquanto empresário, enquanto empreendedor, melhore enquanto ser humano. Esses são os aprendizados aqui com a doutora Cláudia. Obrigado, doutora Cláudia, mais uma vez. Joaquim, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contando um pouco da minha história. Muito bem. E a você, conte com Deus, conte com a gente, pode contar.